Bom dia, boa noite, boa tarde. O importante é que seja bom pra mim e pra você que tá me assistindo. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o meu nome é Mr. Laine, do canal Miss Inspirando Mulheres. Gente, o vídeo de hoje tá top. E eu vou dar pra vocês uma dica assim incrível que vai ajudar vocês a sair desse lugar que você se encontra nesse momento. Então vamos começar? Bom, gente, no dia 25 de maio, no penúltimo domingo, eu, Dona Mr. Laine, comemorei 1 ano de vida, 1 ano desde que eu fui curada da depressão, 1 ano desde que eu comecei a acordar todos os dias com vontade de viver. E eu, para poder comemorar isso, eu quis fazer uma sessão de fotos. Foi uma sessão de fotos onde eu fiz, a gente mesmo fez. A minha prima me deu um bolinho maravilhoso, lindo, pra gente estar fazendo essa sessão de fotos. E essa sessão de fotos, ela ficou incrível. Mas o mais incrível era o valor que essa sessão de fotos tinha. O motivo, né? Eu tava ali fotografando a vida, eu tava ali fotografando a nova Miss, a nova fase, tudo que, né, toda essa jornada nova que eu estou vivendo. Enfim, gente, vocês não reparem onde eu tô gravando, eu tô gravando aqui no local de trabalho, aqui no meu espaço. E eu não tô, assim, tão apta pra gravar, porque, gente, eu tive uma crise de rinite, sinusite, e ela tá só evoluindo. E é por isso que eu tô meio choncha capenga, mas isso não pode me impedir mais, porque já era pra ter gravado esse vídeo, mas isso não pode mais me impedir de vir aqui falar com vocês. Vocês estão vendo que eu tô sem maquiagem, eu tô sem nada, mas eu precisaria falar com vocês, então vamos lá, né? O título desse vídeo vai estar falando exatamente, né, sobre o que você pode fazer para você sair, né, desse lugar que você tá. Eu não quero enfatizar aqui apenas a depressão. Eu quero enfatizar aqui tudo aquilo que a gente vive, toda aquela situação ruim que a gente vive. Talvez um projeto que não deu certo, talvez algo que você tem sonho de fazer, mas você não consegue por algum motivo. Eu não vou enfatizar só a depressão. Eu falo muito sobre a depressão porque é algo que eu, Mr. Laine, viveu. Eu diagnosticada foram 2 anos, mas que eu já tenho esses que eu já tinha, né, vamos trocar a palavra, eu já tinha esses transtornos desde os 14 anos, que aflorou muito, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, perdão, vocês vão me ver tossindo muito aqui. O que acontece? Na nossa vida, existem coisas que eu falei no vídeo anterior que Deus faz, os médicos fazem, alguém pode fazer por nós, e existem coisas que ninguém além de nós pode fazer. E é isso que eu gostaria de falar com você. Não adianta você entregar pra mão de Deus. Você tá vivendo uma situação ruim, tem um sonho de fazer algo, mas fica ali orando: Senhor, me dá, me ajuda, Senhor, eu preciso. A oração sem ação, ela se torna só orar. Se a oração ela não tiver ação, ela vai ficar ali, ela vai ficar na reserva. Oi, filha. Meu sapato sujou da boca. Oi, filha. Eu sujei a minha bota. Você sujou sua bota? Eu sujei o seu salão. Ai, sujou meu salão, filha. E agora dei o meu esmalte da sua. Eita, gente. Eita, lasqueira. Mostra sua bota, que você colocou sua bota. Olha. Vai pra lá. Dá um beijo à mãe. Dá um beijo à mãe. Mamãe. Vai lá, mamãe vai continuar gravando o vídeo. Mamãe vai gravando o vídeo. Pronto, tchau. Vai. Deixa eu continuar. Gente, bem natural. Aqui sempre vocês vão ver uma intercorrência. O Júnior tá trabalhando depois que ele chega do serviço e trabalha em outro serviço, então eu fico com as crianças. Enfim, como eu tava dizendo, existem coisas que somente a gente pode fazer. Não adianta a gente orar, entregar para Deus, mas a nossa parte, o nosso papel de correr atrás, de falar: não, eu preciso identificar o problema aqui, eu preciso
a gente precisa fazer. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Na época, quando eu estava vivendo nessa situação, eu comecei a remoer aquilo que estava se passando, o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a remoer. E de repente... Gente, perdão. Caralho, querido. Gente, eu já tenho menino, eu já tenho rapaz que traz café pra mim. Gente, isso é luxo, isso é coisa que o dinheiro pode comprar. E, gente, olha essa xícara, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é um encontro de mulheres, lembrando que é nesses encontros de mulheres que eu comecei a alcançar a minha cura. Esse encontro de mulheres que eu participei foi em Belo Horizonte. O nome dele era Se a Vida Te Der Limão, com Jesus, faça uma limonada. E é incrível. Vamos lá. Deixa eu recapitular. Deu uma pausa. É assim. Vamos lá. Quando eu percebi que aquilo não estava normal, quando eu percebi que passava os meus períodos menstruais e a tristeza não ia embora, o choro não ia embora, quando eu comecei a observar que quando eu começava a falar com as pessoas, eu não conseguia mais falar com as pessoas sem chorar, eu comecei dentro de mim, tem alguma coisa errada. Só que eu era tomada de um desespero muito grande, porque eu sempre eu acredito que todos os pacientes depressivos, eles têm dificuldade em aceitar o diagnóstico. Então, tipo assim, eu era paralisada pelo medo. Eu falei assim, eu vou ter esse diagnóstico. Primeira coisa que a gente precisa é aceitar. Não é entregar. Percebe que as palavras são duas palavras muito diferentes. Entregar é uma coisa, aceitar é uma coisa, entregar é outra. Quando você aceita, você entende o problema. Quando você se entrega, você deixa que o problema te consome. Então, são duas palavras diferentes. Porém, a gente precisa aceitar. Porque aceitar já resolve, 2% do problema. Porque são várias camadas. Enfim. Então, quando eu percebi e eu aceitei, o que eu fiz? Eu procurei ajuda. Que é a parte que eu poderia fazer. O que eu fiz? Eu falei. Eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar. Na época eu me lembro que eu não tinha dinheiro, mas eu fui atrás de pessoas que poderiam... seria um canal de bênção na minha vida. E é onde que essa pessoa me deu, a ideia de fazer, na época, uma vaquinha para mim poder arrecadar o dinheiro, para me procurar um profissional bom. Me indicaram um profissional que eu gostei bastante, inclusive, se eu não me engano, ele é um profissional cristão. Meu Deus. E quando eu cheguei na sala dele, ele me escutou. Ele foi muito bondoso comigo, ele foi muito bom. E eu me lembro que ele falou assim comigo, Miss Elaine, a gente tem um diagnóstico, você quer saber? E eu falei com ele, pode falar, doutor? E ele falou comigo, você tá com depressão profunda, na época. E eu fiquei muito mal com a notícia, mas assim, de certa forma eu tive uma força pra lutar. E aí, ele me perguntou se eu queria fazer o tratamento. Ponto final. Então, o que é que eu fiz? Que foi a minha parte? Eu procurei ajuda. Eu aceitei que existia um problema. Mas eu não entreguei naquele momento. Porque eu já tinha entregado muito. O esconder, gente, o não aceitar o diagnóstico, o você não procurar ajuda, o você calar-se, é você se entregar. É você se entregar. E ali eu comecei o tratamento e o Senhor, ele foi muito bondoso, ele enviou muitas pessoas para me ajudar nesse processo. A minha mãe, eu não falava nada, mas um dia minha mãe percebeu o quanto eu estava emagrecendo. E nesse dia eu chorei muito e a minha mãe ficou sabendo. Minha mãe, ela fez de tudo para me ajudar. Minha mãe pegava a chave, vinha aqui para casa, ela arrumava a casa, ela fazia as coisas para mim. Como ela sabia que eu não estava conseguindo me alimentar, ela fazia marmita, mandava para mim no serviço, para mim comer, eu levava no serviço. Muitas das vezes eu nem chegava a comer, mas eu levava.
A moça que me levava pro serviço, ela chegou um dia e ela olhou pra mim, ela ficou com tanta dor daquela situação, que ela chegou aqui em casa e falou assim, eu vou te ajudar a dobrar essas roupas. Já tinha, gente, um mês, meu Deus, um mês que eu não conseguia dobrar as roupas, elas foram amontoando. E eu lembro que ela chegou e ela falou assim, eu vou ajudar. A gente chegava 8 horas daqui, ela foi me ajudou, e aí ela foi no supermercado, comprou um energético pra dar força pra gente, e ela dobrou essas roupas, me ajudou a guardar. Então assim, o Senhor, ele foi preparando, Então assim, eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele fez, mas pra Ele fazer, eu tive que querer, eu tive que correr atrás, eu tive que orar e agir, e eu tive que deixar que Ele fizesse. Porque às vezes também a gente não permite que o Senhor faça para nós. E Ele não é atrevido. Escute bem o que eu vou falar com você agora. O Senhor, Ele não é atrevido. Jesus não é atrevido. Satanás, ele é atrevido. Ele entra, ele chega, ele vem, ele rouba, ele destrói, ele pega a sua dignidade, ele te joga na lama. Ele faz sem chegar e pedir permissão, ele só chega. A única coisa que Satanás faz, ele vem com um sapato de algodão, ele vem bem mansinho, ele vem em um prato lindo e maravilhoso, para que você não perceba. E quando você percebe, pode ser que seja tarde demais, porque já te envolveu. Mas Jesus não. Jesus, ele é brando, ele é manso. É incrível que conforme eu fui pegando intimidade com o Senhor, que eu fui construindo um relacionamento com Ele, a voz dele, porque o Espírito Santo, ele fala comigo na minha consciência através de sonhos de louvor. E quando ele fala, é suave. Às vezes, quando ele quer puxar meu dedo, ele fala de uma forma impositiva que eu entendo. E às vezes é quando é através de um louvor, ele fala bem brando, ele toca, sabe? É coisa de outro mundo. Mas você precisa dar o primeiro passo, que é você precisa fazer a sua parte. Para você sair de onde você está, você precisa fazer a sua parte. Gente, que crise de tosse que eu tive. Vamos lá. Muito antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, o Espírito Santo falou comigo, eu já estava pensando em gravar esse vídeo, e o Espírito Santo falou comigo, João 10, a partir do versículo 38. João 10, a partir do 38, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Fala que Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma grande pedra colocada à entrada. Ele disse, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas não disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linha e o rosto envolto de um pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem ele ir. E eu fiquei assim, mas por que o Senhor está falando comigo tanto nessa passagem? Ai, gente, Deus é incrível. Vamos lá. Continuando aqui, gente, vocês viram que eu li para vocês o texto que o Espírito Santo falou no meu coração, né? Que é João. Na verdade não é João 10 não, gente, é João 11 e 38, a partir do 38, que fala sobre quando Jesus ressuscita Lázaro. E o que mais me chamou a atenção quando eu fui, parei pra pensar, eu falei, o que o Senhor quer que eu falo, que eu falo sobre isso? E aí eu fui e lembrei desse vídeo que eu ia fazer, que é você fazer a sua parte.
Quando o Senhor chegou lá e as irmãs de Lázaro falou que ele tinha morrido, né? O que é que Jesus falou? Ele chegou e pediu que tirassem a pedra. Jesus ele não chegou e ele mesmo foi lá e fez tudo. Não. A pedra, quem teve que retirar foi a irmã de Lázaro. Então Jesus chegou e falou assim: tire a pedra. E aí ela foi e falou o seguinte: Senhor, mas já cheira mal, pois já são 4 dias que ele está morto. E ele pegou e falou assim: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? E essa palavra ela ecoou assim no meu coração de uma tal forma. Por quê, gente? Quem tem que tirar a pedra é você. Quem precisa tirar a pedra somos nós. Isso aí é o Senhor que vai fazer. E é você que vai fazer. Você precisa tirar a pedra para que o Senhor entre. Você precisa de remover a pedra que te impede de correr para a sua cura, que te impede de correr para o seu sonho, que te impede de correr para aquilo que você precisa fazer. Assim que você tirar a pedra, o Senhor vai entrar e Ele vai fazer. Ele ressuscitou Lázaro, que tinha 4 dias que estava morto. Ele ressuscitou morto. O que é uma depressão nas mãos do Todo-Poderoso? O que é um sonho nas mãos do Todo-Poderoso? E mais à frente, ele falou o seguinte: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E quando o morto saiu, quando Lázaro saiu com os pés e as mãos com faixas de linha e no rosto também em volta, o que Jesus falou? Tirem as faixas dele e deixem ele ir. Jesus ele não tirou as faixas. Isso aí também foram elas que tiraram. Então, a missão de tirar as faixas, a missão de tirar a pedra e tirar as faixas é sua. Isso aí é o que está na sua mão. O que está na sua mão é você tirar a pedra, é você correr atrás, é você falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de uma estratégia. O que o Senhor quer que eu faça? É você buscar. E o você buscar, o você fazer a sua parte é você procurar ajuda profissional. Procura psicóloga, procura psiquiatra, psicanalista. Procura pessoas de confiança que vai te ajudar nesse momento. Procura pessoas que vai te dar uma luz. Procura ajuda. Eu não tenho condições, não. Vai até o posto de saúde. Eu me lembro que quando eu tinha, se eu não me engano, 14 anos, eles me mandaram para um lugar, uma instituição chamada CAPS. E chegando no CAPS, lembrando que é pelo SUS, chegando no CAPS, lá eles detectaram que o meu problema não era daquilo. Que eu tinha, assim, uma ansiedade generalizada, mas que eu não tinha necessidade ali, porque eu tinha uma oratória boa, eu estava lúcida, eu não tinha surtos desse tipo. Então ele falou: não, vocês erraram em mandar uma jovem de 14 anos para aqui. Ela pode ser tratada no posto de saúde com uma psicóloga. Ela tem uma ansiedade. Então, gente, deixa eu falar com vocês. O que está no seu alcance, o que você pode fazer, você precisa de fazer. Você precisa de ninguém fazer para você. O que está no alcance do psicólogo ele vai fazer, o que está no alcance do psiquiatra ele vai fazer, e o que está tudo está no alcance de Deus, mas o que é para Deus fazer, ele faz. A parte de Deus você não precisa cobrar, até porque a gente tem uma mania de não fazer nem a nossa parte e às vezes fica querendo ajudar Deus a fazer, né? Dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas a sua parte, a sua missão de tirar a pedra é só você quem tira. É só você quem tira. Então, o Deus que ressuscitou Lázaro, que já tinha 4 dias que estava morto, é o mesmo Deus que pode ressuscitar os seus sonhos, que pode te curar da depressão, que pode te curar da ansiedade, que pode te tirar dessa situação ruim que você está vivendo. Ele pode, mas você tem que tirar a pedra. Você precisa tirar a pedra. Então vamos tirar a pedra hoje? Vamos jogar essa pedra fora? Vamos dar um chute nessa pedra? Vamos embora? Vamos fazer isso? Porque você vai ver que a sua vida vai mudar. Quando eu tirei a pedra que estava sendo tropeço, a pedra que estava em mim, a pedra que estava me impedindo
de alcançar a minha cura, de alcançar, de tocar na orla de Jesus, a pedra que estava me impedindo de tocar na orla de Jesus, ela foi removida por mim. Não foi minha mãe, não foi psicóloga, não foi amigos, não foi. Foi Miss Elaine que decidiu um dia procurar uma pessoa. Essa pessoa me ajudou a chegar até o psiquiatra. O psiquiatra me ajudou nas questões das medicações, que eu já falei sobre. E um dia, Miss Elaine decidiu que ela ia ser curada, porque Jesus cura. Miss Elaine decidiu fazer isso aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Eu decidi fazer isso. E nesse dia eu fiz o propósito com o Senhor. Senhor, eu vou no encontro, mas eu quero tocar a sua orla. Eu vou no encontro, mas esse encontro eu quero que o Senhor esteja me esperando. E Ele estava me esperando, sentado ao lado da cadeira. Então, o que eu quero deixar para você hoje: faça a sua parte. Tire a pedra, remova a pedra e volte a viver, volte a sonhar, volte a sorrir, volte a entender e ver que existe luz sim no fim do túnel. Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do seu coração. Ele está aí, Ele quer te ajudar. Mas você precisa tirar a pedra. Enfim, gente, era sobre isso. Eu mostrei pra vocês aí, né? Falei com vocês aí que vocês precisam querer. Eu conheço muitas histórias de pessoas que abandonaram o tratamento da depressão porque não aceitava. No início desse vídeo eu falei com vocês que o princípio de tudo, você tira um pedacinho da pedra assim que você aceita. Então, eu conheço histórias de pessoas que não aceitaram, infelizmente continua. Eu conheço histórias de mulheres que, gente, estão destroçadas, buscam fontes erradas. E se você buscar em fontes erradas, você nunca vai melhorar. Teve um dia que uma cliente minha, ela falou comigo: Miss, eu vi as fotos suas de quando você foi curada. De um ano que você foi curada, que você alcançou a libertação. E eu falei assim: você me desculpa, eu posso ser sincera com você? Eu não tenho preconceito nenhum contra nenhuma religião. Eu, Miss Elaine Alves, eu sou cristã. Para ser mais exata, eu congrego há 28 anos na Assembleia de Deus. E então, gente, tô falando muito e eu tenho muita coisa para fazer ainda. E então, assim, eu falei com ela: não tem preconceito, porém, você tá buscando a fonte errada. Ela falou assim, aí ela falou que, mas eu também busco como você. Eu falei assim: você está buscando a fonte errada. Você precisa buscar na fonte certa. E a fonte certa, independente, é Jesus. Você precisa ir diretamente nele. Você precisa ir na fonte certa, nas pessoas certas. Você precisa se assentar na mesa que cura. Eu tenho o louvor que é meninos, o louvor da minha redenção, da minha cura. Ela chama a mesa que cura. Foi exatamente aquilo que, fez jus a tudo. E eu falei com ela: você precisa sentar na mesa que cura e buscar a fonte. Então busque na fonte certa. E é isso, gente. Falei demais. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Gente, vídeo de falar é desse jeito. O meu querido café já até esfriou. O Júnior, ele já foi pro trabalho. Agora vai dar quase 7 horas. Eu vou fazer uma comidinha ali pras crianças. Vou atender uma cliente agora, porque a gente combinou de eu atender ela mais tarde mesmo. Tomar um remédio, porque eu tô assim, sentindo dor demais no pulmão. Mas, gente, é isso. Eu espero que você chegue até o final, escute, compartilhe esse vídeo com quem você tá vendo o sofrimento da pessoa. Você sabe que a pessoa precisa de abrir os olhos, mas talvez ainda não conseguiu retirar a pedra. E talvez esse vídeo possa cair como luva para essa pessoa. Ela possa identificar qual é a pedra que está impedindo que ela toque na orla do Senhor, qual é a pedra que está impedindo que ela chegue na fonte certa, qual é a pedra que está impedindo
que ela volte a ressuscitar os sonhos dela. E envia esse vídeo para o máximo de amigas, de pessoas que vocês conhecem, compartilhe mesmo. Vocês podem estar comentando, comenta aqui nesse vídeo para me entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Curte, compartilhe, não esqueça de se inscrever, porque isso é muito importante para mim também. E não se esqueça também de assinar os sininhos das notificações para você estar recebendo os meus conteúdos assim que eu estar postando. E é isso, gente, ó. Um grande beijo no coração, até o próximo vídeo e a gente vai ter mais vídeos por aí. Eu vou ver se eu consigo postar algumas fotos aqui das minhas fotos que eu postei, que elas ficaram assim, ó, gente, incrível, incrível. Eu só tenho que agradecer a Deus porque eu tenho vivido o sobrenatural dele na minha vida. Beijo!